Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Eu quero ler do 17 ao 22 com você. Ah, Jesus. Pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Repita isso comigo. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Você pode se assentar, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu ia pregar hoje, e eu fiquei, hoje no começo do culto, gente, fiquei até um pouco com temor, viu? Pensei que vocês tinham tudo nos abandonado. Só tinha gente desse lado aqui no começo do culto. Eu acho que eu vou cortar mais o café mais algumas vezes para ver quem vem buscar Deus e quem vem pelo café. Eu vou dar um break para o Daniel e para a Gabi. Eu iria pregar hoje e explicar sobre o jejum, a razão pelo qual nós jejuamos e o propósito do jejum. Eu já tinha isso na minha cabeça já há algum tempo e queria aproveitar este momento de jejum para nós estarmos pregando sobre isso. Mas eu acho que foi na quinta-feira, depois da palavra da pastora Daniela, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Se puder, eu não sei se é eu que não estou me ouvindo, ou minha voz está diferente, mas se puder aumentar só um pouquinho, por favor, sonoplasta. Por favor, eu sei que você fica bravo comigo. Eu senti no Espírito que ele estava querendo falar algo diferente hoje. Sabe, existe uma diferença entre um sermão preparado. Eu posso chegar aqui, na verdade eu posso pegar um sermão e uma passagem bíblica e vir aqui explicar para você. Esse é um sermão expositivo. Eu venho aqui expor para você as verdades dele. Mas existe alguns que eu creio que são inspirados. Não estou dizendo que ele é aquele que vai ser o avivalístico, aquele que vai quebrar tudo, não, mas inspirados. É aquilo que Deus quer falar com a igreja naquele momento. E até eu falo para aqueles que pregam, aqueles que gostam de trazer mensagens, aqueles que normalmente têm essa oportunidade. Não pregue aquilo que está na sua mente, pregue aquilo que Deus colocar no seu coração. Pregue aquilo que Deus colocar no seu coração, porque Deus é quem sabe o que Ele quer falar com a sua igreja. Então eu estava preparando esse sermão do jejum, eu já vinha planejando, mas eu senti do Espírito, e glória a Deus que nós podemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe, tem vezes que a gente vai tão no automático, isso é para tudo na vida, sabe? Tem vezes que a gente anda tanto no automático que a gente não para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós cantamos aquilo que já está no schedule, nós pregamos aquilo que já está na mente, nós servimos da maneira que já está habitual, que já é rotina, e não ouvimos e não somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então Deus me trouxe para esse texto de Marcos, capítulo 10, versículo 17, que é a história do jovem rico, o jovem que teve um encontro com Jesus. Todos nós tivemos ou teremos um encontro com Jesus. Amém? E eu oro para que cada dia nós temos... Ah, sim, glória a Deus. Até eu senti a diferença na voz agora. Todos nós... Eu oro para que nós todos tenhamos uma experiência, um encontro com Jesus todos os dias. Mas que não seja apenas um encontro, mas sejam vários encontros. Sabe, todos nós tivemos um encontro com Jesus. Mas Ele não quer um encontro conosco.
Ele quer ter encontros com a gente. Ele quer ter encontros diários com a gente. Encontros que nos transformam, que nos marcam. Encontros que nos encorajam. Encontros que cada vez que nós falamos com Ele ou encontramos com Ele, Ele se revela mais dEle. Ele abre mais a nossa visão espiritual para nós conhecermos Ele mais. Encontros que cada vez que nós nos encontramos, nós podemos ver a beleza da santidade dEle. Encontros diários com Ele. Sabe, Adão tinha esses tipos de encontros. A Bíblia fala que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha no jardim, no Éden, para caminhar com Adão. Irmão, eu sei que a gente lê isso, nós estamos lendo Gênesis, estamos já terminando Gênesis. Eu sei que a gente lê isso e passa batido. Todos os dias Deus descia do céu. E Deus entrava naquele jardim que Ele tinha criado, para caminhar com um homem que Ele tinha criado do barro e soprado fôlego nos seus narizes, o fôlego da vida. Deus descia naquele lugar para falar com Adão. Irmãos, eu quero que você imagine você lá na sua casa e todo dia, na virada do dia, Deus entrando. Eu não estou falando a presença dEle que nós não vemos invisível. Eu estou falando Deus, uma teofania. Deus vindo e descendo para falar com você. Adão tinha esses encontros com Deus todos os dias. Adão não nasceu sabendo tudo. Então até o conhecimento de Deus foi progressivo para Adão. Lógico que a mente dele era muito mais ativada e avançada do que a nossa, porque ele não era corrompido pelo pecado, mas cada vez que ele encontrava Deus, ele conhecia um pouquinho mais de Deus. E, irmãos, eu acho interessante que a Bíblia fala que Deus vinha encontrar e caminhava pelo jardim. Não era um encontro de 1h30, eu imagino Deus andando horas com Adão, e falando com Adão, esses encontros, sabe? Deus quer ter esses encontros comigo e contigo. Deus quer ter esses encontros comigo e contigo. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É estar no lugar do encontro, ansioso para encontrá-lo. Tiago diz assim: se vocês se achegarem a Deus, Deus vai se achegar a vocês. Eu imagino naquele dia, naquele momento, cada hora, chegavam os minutos. Adão não tinha relógio, mas o seu cérebro já era um relógio, porque eu creio na teoria que não tinha tempo dentro do jardim, então não tinha como contar as horas, mas Adão sabia o horário que Deus ia vir. Eu imagino o coração dele começando a bater mais forte e falando: lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, ele está vindo para me encontrar. Irmãos, esses encontros marcantes com Deus, é um encontro que nos deixa ansioso para encontrá-lo. Será que você já teve isso? Será que você tem aquele momento do dia que é só você e Deus, ninguém mais, é só você e Deus, e você fica ali ansioso? E Tiago fala: se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Se você buscar Deus, Ele vai vir ao teu encontro. Na verdade, eu amo aquela passagem de Mateus que fala assim: quando você entra no secreto, a Bíblia fala, Ele te vê. Não somos nós quem vemos Deus, é Deus quem nos vê no secreto, porque quando você entra para buscar, Ele vê: opa, peraí, Ele entrou no secreto, é hora de eu me fazer presente, é hora de eu estar presente. Ei, Jesus, será que você está entendendo? Deus está querendo ter encontros conosco. Irmãos, eu sei que depois aqui nós vamos ter um cafezinho, vocês vão tomar um café hoje, mas me ajude a pregar, por favor, é com você isso. Deus está querendo ter um encontro com você. Sabe quantos entram numa igreja e ficam contando os minutos para acabar? Quantos entram num ambiente onde Deus se manifesta e não tem expectativa de encontrá-lo? Por quê? Porque não conseguem encontrá-lo quando Deus marca um encontro com eles dentro da sua casa. Aí vem para a igreja sem expectativa de encontrá-lo, porque você não pode encontrar Deus no congregacional se você não encontra primeiro dentro do quarto. Preste atenção, são 3 níveis de relacionamento. Isso é para você marcar para a sua vida. Primeiro, o relacionamento dentro do quarto, é o íntimo, você e Deus. Depois, o relacionamento que você encontra na mesa, é você e Deus e alguns mais íntimos. E depois, o relacionamento congregacional. Você pode viver sem o último e o do meio, mas não viva sem o primeiro.
O primeiro é você e Deus dentro do seu quarto, é lá na sua casa. Aquilo que você experimenta lá, você pode replicar na mesa e você pode replicar na congregação. Mas se você não vive lá, não adianta. Você não consegue replicar na mesa nem na congregação. Por quê? Porque a sua vida é um reflexo do quarto, não da mesa e nem da congregação. Ah, Jesus, quantos estão entendendo? É você e Deus, é encontros que Deus marca com a gente. E sabe, Deus marca alguns encontros com a gente que transformam a nossa história. Eu estava pensando em João capítulo 4. João capítulo 4 fala que ele não busca adoração. Sabe, Deus não busca músicas. Deus não está buscando pessoas para tocarem, para cantarem, não é isso que Ele quer. João capítulo 4 fala que Deus procura adoradores. Sabe por que Ele se revela àquela mulher samaritana no tanque, lá no poço? Ele se revela a ela porque Ele encontrou nela uma adoradora. Porque mesmo em meio ao pecado, mesmo errante na vida, Ele encontrou nela uma adoradora. Ela não estava com um instrumento, ela não tinha um microfone na mão, mas Ele encontrou nela, foi a primeira pessoa, o Adriel um dia pregou, isso me marcou, a primeira pessoa que Jesus se revelou como Messias, abertamente, foi uma samaritana que veio buscar água do poço. Ele conversa com ela e fala assim, eu quero te convidar, para quê? Para você se tornar uma verdadeira adoradora. Ah, Jesus. Ele queria trocar o foco dela. Ela tinha um foco na adoração, no local e em homens. Como assim, pastor? Abra comigo, João capítulo 4. Eu quero que você veja isso. Ei, Jesus. Ei, Jesus. João capítulo 4, ela fala assim. Lá no 19. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais, ele está falando aqui de homens, adoração através de homens. Nossos pais adoravam no monte, agora falando de um local. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. Quem? Judeus dizem que é em Jerusalém, outro local. Mas onde é o lugar que se deve adorar? E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Mas vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Jesus olhou para ela e falou assim, Deus está querendo mudar o foco. Ele está querendo mudar o foco de homens, de agendas, de metas, e colocar o foco nele. Deus está querendo mudar o foco, não é local, não é o monte, não é o templo, o foco é Jesus. Ele está querendo tirar a questão não é o lugar, irmão, a questão não é o local, a questão é quem nós estamos adorando, com quem nós estamos encontrando. Esses encontros que mudam não é por causa do local, não é por causa da freedom, não é o local. Quando eu falo de quarto, não é o local, não é um quarto, não são 4 paredes, é uma pessoa que se faz presente dentro do quarto, buscando a Deus, e Deus vê, e Ele vem ao teu encontro. Aleluia! Ele falou assim, não é porque seus pais faziam no monte, e não é porque os judeus fazem em Jerusalém, não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Se vocês fossem crentes, vocês tinham tanto glória a Deus agora, e aleluia. Meu Deus. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. É sobre uma pessoa. A Bíblia fala que Jesus foi ao poço. Ele quis passar por Samaria, ele não precisava. Mas ele falou, eu vou passar por Samaria. Os seus judeus até instaram com ele e falaram, por que, Senhor? Nós não podemos passar lá, os samaritanos são nossos inimigos. Ele falou, eu preciso passar por Samaria. Por quê? Porque era temporada de caça a adoradores. Deus estava caçando adoradores. Ele estava caçando aqueles que queriam adorar. Ele vai até lá e encontra uma verdadeira adoradora. Mas pastor, como que uma mulher adúltera? Como que uma mulher que estava vivendo com alguém que não era seu esposo,
Como que uma mulher que era rejeitada pela sociedade, como que essa mulher foi a verdadeira adoradora que Jesus encontrou? Porque Deus não está olhando para o teu passado, Deus não está olhando para o teu presente, Deus está olhando aquilo que está dentro de você. Havia uma sede dentro dela, havia uma sede dentro daquela mulher, e João 7,37 diz assim: aquele que tem sede vai ser saciado. Irmãos, escuta, venha a Ele e beba. Cadê aqueles que têm sede aqui hoje? Cadê aqueles que estão buscando Jesus? E o segredo está no versículo 28 e no 29. Abre comigo. João 4, 28 e 29. Olha só. Jesus fala para ela: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade e tal. E vai falando para ela: eu sou o Messias. E daí ela fala assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? O segredo está aqui, ó. Olha o segredo. Quanta mulher deixou o seu cântaro? Peraí, aquela era a única hora do dia que ela podia tirar água. Por quê? Porque as outras mulheres não aceitavam que ela estivesse no meio delas. Era a única hora do dia. O que ela fez? Ela deixou o cântaro. Ela vinha buscar água, mas a água que ela encontrou em Jesus foi suficiente. Ela abandonou a rotina, ela abandonou aquilo que ela fazia por costume, ela abandonou as coisas que não dão valor, porque ela encontrou uma água muito mais valiosa, e essa água estava numa pessoa, não estava num poço. Essa água estava dentro de um homem que falou tudo o que ela tinha feito, mas ela falou: mas o que ele falou trouxe cura para a minha vida, o que ele falou trouxe revelação para a minha vida. Eu entendi que eu não sou nada sem ele. Ele conversou com ela, não, irmãos, ela sai correndo, ela nem conversa com os discípulos, e ela correu para a cidade e começou a falar de Jesus. Todos da cidade, preste atenção, sabiam quem ela era. Você já imaginou? Eu sei que você não conhece ninguém assim, mas pensa na pessoa mais suja, mais pecadora que você conhece, e ela chegar para você e falar de Jesus. Eu imagino aquela mulher tão pegando fogo por Jesus, tão em chamas por Jesus, que eles nem conseguiram analisar quem era, o pecado dela, porque o que ela falava trazia vida, e a Bíblia fala que ela evangelizou aquela cidade, e aqueles homens vieram a ter com Jesus. Irmãos, ela se tornou uma verdadeira adoradora, porque ela teve o entendimento de quem Cristo é, e ela deixou tudo para anunciar Jesus. A vergonha desapareceu, o orgulho foi embora, o medo sumiu, Cristo se tornou o centro da vida dela. Qual é o cântaro que você e eu estamos carregando, que nos impede de largar tudo por Jesus? Qual é o cântaro que Jesus está dizendo para você já faz tempo? Olha, é hora de largar, é hora de parar com essa prostituição, é hora de parar com este vício, é hora de parar com essa internet, é hora de parar com esse cântaro. Você não precisa da água que esse cântaro vai trazer, você precisa da água que encontra dentro do quarto num homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Qual é o cântaro? É hora de jogar o cântaro fora. Joga no chão, abandona tudo e fala: eu encontrei um homem que me falou quem eu era, ele me deu identidade. Essa mulher encontrou identidade em Jesus. Jesus se tornou o centro da vida dela. Sabe, muitos de nós colocamos Jesus como um acessório. Ela podia ter pegado aquela informação, tirado a sua aguinha e voltado para casa, mas ela mudou de vida quando ela teve um encontro com Jesus. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Quando nós entendemos o que Deus busca, muda a forma que nós adoramos. Então Deus não está buscando a minha música, Deus não está buscando a minha 1h30, 2 horas no domingo. Deus está buscando a mim, Ele está buscando adoradores. Ele está buscando eu e você. A 1h30 que nós fazemos aqui no congregacional não é nada para Deus se não tiver o seu coração. A minha musicalidade, a minha voz, a bela voz do pastor para cantar, Jesus tem poder. Ele busca você, meu irmão. Ele está buscando a sua devoção. Lucas capítulo 7 fala de uma mulher que entrou na casa de Simão. E essa mulher, semelhantemente, ela era uma pecadora. E ela entrou na casa de Simão, o fariseu.
e decidiu fazer do seu encontro com Jesus algo tão marcante. Ela não se importou com quem estava lá, quem ia julgá-la. Ela não se importou se ela levantava a mão, ela não se importou se ela gritava, ela não se importou se ela rolava no chão, ela não importou se ela se ajoelhava, ela não importou se ela chorava, porque ela estava na presença do Criador dos céus e da terra, e ela falou: eu vou adorar com tudo que eu tenho. E o que fez, e quando ela encontrou com Jesus, Jesus fez dela uma verdadeira adoradora também. E só quando ele encontrou uma verdadeira adoradora naquele ambiente foi que ele se manifestou. Sabe por que às vezes Deus não se manifesta? Porque ele não consegue encontrar verdadeiros adoradores. Ele tem pessoas cantando sim, tem pessoas pregando sim, tem pessoas aqui levantando as mãos, mas verdadeiros adoradores são aqueles que adoram com a vida, não apenas com a voz. Ah, Jesus. Adoram com a vida, não apenas com a voz. Quando Jesus encontrou uma verdadeira adoradora, ele se manifestou. Então ele falou para ela: não é sobre o que você fez, não é sobre o seu passado, mas é sobre um coração adorador. O que fez dela uma verdadeira adoradora? Abre comigo, Lucas capítulo 7, por favor. Ei, Jesus. Do 36 diz assim, Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, e a Bíblia ainda fala, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os pés de Jesus, e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher, quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Essa mulher soube que Jesus estava almoçando na casa de Simão, o fariseu. E ela entrou sem pedir licença. E o que fez dela uma adoradora? Ela não buscou reconhecimento. Ela não pediu para sentar na mesa. Ela não pediu um lugarzinho na mesa ao lado de Jesus. Ela entrou e não buscou reconhecimento, ela vai por trás de Jesus, aos pés. E ela não ungiu as mãos de Jesus. Ela estava ungindo Jesus e lavando os seus pés. O que fez ela uma verdadeira adoradora é que ela não buscou Jesus apenas pelas mãos de Jesus. Porque muitos de nós buscamos Jesus pelas mãos, por aquilo que Ele pode fazer com a gente, ou para nós. Aquilo que Ele pode nos proporcionar. Mas quantos estão decididos a buscar Ele pelos pés e pela face? Quantos estão decididos a não serem reconhecidos, a se dobrarem sem que ninguém veja, ou melhor, até que outros estejam apontando o dedo para você e dizendo: você não merece, você é uma pecadora, você não vale nada. Mas ela não se conteve, ela foi por trás de Jesus e lavava os pés dele com lágrimas, enxugava com seus cabelos e ungia Jesus com perfume e beijava os seus pés. Sabe, muitos de nós queremos as palavras de Jesus. Muitos de nós queremos vir na igreja para que Deus fale alguma coisa com a gente, porque nós queremos a palavra dele. Você quer palavra? Abre a sua Bíblia dentro da sua casa. Essa aqui já contém a palavra, é a palavra. Muitos de nós viemos para a igreja buscando uma palavra. Quantos vêm buscando os pés? Quantos vêm aqui e falam: eu não vim aqui para servir ninguém, eu não vim aqui para me aparecer, eu não vim aqui, não, eu não quero ser servido, eu quero na verdade só me assentar e chorar aos pés do mestre, porque o meu choro não é um choro de conseguir algo, de barganha, o meu choro na verdade é um choro de agradecimento, porque Ele fez de mim uma adoradora verdadeira.
Ei! Muitos querem as palavras, os milagres, o toque. Muitos querem, mas ela queria o quê? Estar com ele, para agradecer pelo que ele tinha feito. Para agradecer pelo que ele tinha feito. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele tinha expulsado dela demônios. Ele tinha limpado e mudado a vida dela. E ele fala assim, ela lavava os seus pés com lágrimas. Meus irmãos, ei, Jesus. Vamos raciocinar, lavar os pés com lágrimas. Não eram poucas as lágrimas. Não eram lágrimas de crocodilo. Não eram 2 pinguinhos que saiu aqui, não. Ela chorava copiosamente. Ela chorava, ela chorava, e ela chorava. Eram cachoeiras de lágrimas e enxugava o cabelo, enxugava os pés com a sua honra. O cabelo da mulher é considerado a honra da mulher. O que ela estava falando? A minha honra agora pertence aos pés de Jesus. Ah, Jesus. Você não está entendendo? Que enquanto nós não jogarmos as nossas coroas aos pés de Jesus, ei, enquanto a nossa honra, o nosso orgulho não chegar nos pés de Jesus, enquanto você não adorar com o seu, Jesus, ela enxugou os pés de Jesus com a sua honra. Vou ficar rouco hoje. Ela ungiu os pés de Jesus com o melhor perfume. O vaso de alabastro era um vaso muito caríssimo. E o perfume que era colocado nele era perfume caríssimo. E ela beijava os pés de Jesus. Sabe, normalmente, quando alguém entrava na casa e era um convidado, os servos da casa vinham com uma bacia com água e com uma toalha. Porque todo mundo que entrava em casa tinha o costume de lavar os pés. Então o servo vinha, dava uma bacia com água, lavava os pés e enxugava os pés do convidado. Essa mulher não tinha nenhuma ligação com o povo da casa. Então ela não tinha acesso à bacia com água e nem à toalha. O que ela fez? Eu não tenho bacia com água, mas eu tenho lágrimas para derramar no pé dele. Eu não tenho uma toalha para secar, mas eu tenho meus cabelos para secar o pé do meu mestre. Sabe por quê? Porque quem quer servir não dá desculpas. Ei! Quem entendeu quem Jesus é não dá desculpas. Ah, pastor, é por causa disso. Não. Vai falar com ele, porque quem entendeu que ele é o Cristo não dá desculpas para servi-lo. Não dá desculpas porque não fez. Ei, ela achou uma forma de adorar ele que foi muito além da bacia e da toalha. É por isso que ela foi uma verdadeira adoradora. Não era a casa dela, não tinha água, mas tinha lágrimas. Deus está buscando verdadeiros adoradores. E no texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, diz que um jovem veio correndo falar com Jesus. E Jesus parou para conversar com ele. Aquele jovem teve um encontro que poderia transformar a vida dele. Lembra que eu falei que todos nós temos o nosso encontro com Jesus? Esse jovem teve o seu encontro com Jesus. Foi o dia que Jesus marcou para encontrar com ele. Ele pensava que era ele, mas Jesus tinha marcado. Marcos capítulo 10, 17 diz que um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse texto me pegou essa semana, gente. Porque quantos de nós temos corrido até Jesus? Porém, correr até Ele não muda a nossa vida, não muda a nossa trajetória. Nós pregamos muito, corra para Jesus, venha para Jesus. Encontrar com Jesus uma vez não muda a sua história. Preste atenção, por favor, saia com isso hoje. Você aceitar Jesus uma vez, correr até Jesus uma vez, não muda a sua história. A Bíblia fala que ele correu até Jesus e Jesus parou para conversar com ele. Sabe, muitos de nós temos corrido até Jesus. Nós já aceitamos Jesus, já membramos na igreja. O problema é que ficou naquele único encontro. Ficou naquela única vez. Paulo falou assim no dia de Cristo, poderei gloriar-me de não ter corrido em vão, nem me esforcei inutilmente. Muitos correm até Jesus, mas têm corrido em vão, têm esforçado até Jesus inutilmente. Por quê? Porque só tem um encontro com Ele e depois abandonam tudo.
Ah, Jesus. Então não adianta correr até Jesus e não desenvolvermos o que Ele fez em nós. Paulo em Filipenses capítulo 2 e 12 diz assim: desenvolva a vossa salvação. Existe um desenvolvimento necessário para a nossa salvação. Não é apenas um encontro com Jesus, não é aquele primeiro encontro que traz impacto. Existe um desenvolvimento necessário na nossa salvação. E como que nós nos desenvolvemos na salvação? Tendo encontros diários com Ele. Tendo encontros diários com Ele. Nós precisamos entender que o primeiro encontro nunca é o melhor. O próximo encontro sempre será o melhor. É o próximo encontro que será melhor. Mas pastor, lá no Brasil eu tive um encontro sobrenatural, e foi um profeta, e eu fui lá, e foi aquilo, e aquele mover. Irmão, isso não vai mudar nada se você não tiver o próximo encontro. O próximo encontro é o melhor. Mas pastor, o ano passado aqui na Freedom, foi aqui, não vai mudar nada, se o próximo encontro não for o melhor. Nós corremos até Jesus, esse jovem veio correndo, e a Bíblia fala que ele se ajoelhou diante de Jesus. Nós corremos, nós nos ajoelhamos, e Ele chamou Ele de mestre, e nós falamos mestre, e Ele obedecia os mandamentos, e nós obedecemos os mandamentos. Nós somos iguais a esse jovem. Ele não fez nada de errado até agora, e ele até se orgulha e fala assim: eu sou crente desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe eu nasci já no Evangelho, eu sou crente. Mas aí, se você discorrer o texto, Jesus vai dizer assim: leia do 20 comigo, por favor. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, eu sou crente desde criança. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Ah, Jesus. Irmãos, essa frase me pegou. Só uma coisa falta a você. Às vezes nós damos quase tudo para Jesus, mas uma coisa falta. Às vezes nós fazemos, nós não faltamos culto, nós oramos, nós jejuamos, mas uma coisa falta. Só uma coisa falta para você. O que Jesus estava dizendo aqui? O seu coração ainda não é meu. Eu tenho as suas ações, mas eu não tenho o seu coração. Eu tenho o teu serviço, mas eu não tenho o teu coração. Eu tenho o teu louvor, mas eu não tenho o teu coração. Você cumpre princípios, você cumpre as leis, mas o seu coração não é meu. Deus não aceita coração dividido. Deus não aceita coração dividido. Muitos correm até Jesus, se prostram até Jesus, confessam Jesus, cantam para Jesus, oram para Jesus, pregam em nome de Jesus, mas o seu coração está longe dele. E Jesus não estava falando de riquezas, as riquezas eram o que estava ligado ao coração, mas Jesus estava falando de coração. Estava falando: o teu coração não é meu, o teu coração não pertence a mim, como que você quer me seguir? Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, nós podemos cantar, ficar aqui cantando 3 horas, eu posso ficar aqui pregando 3 horas, mas isso não vai mudar enquanto o seu coração não for inteiramente dele, enquanto ele não for o centro da sua vida, enquanto você não honra ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, porque se você só honrar ele no domingo, ainda falta uma coisa. Ainda está faltando uma coisa. Jesus então ele revela o coração do jovem. E eu creio que hoje Jesus quer revelar o nosso coração. É isso que Jesus está querendo, Ele quer revelar o nosso coração. Deus quer revelar a nós mesmos quem nós somos. Porque às vezes nós somos só de palavras. Deus, o Senhor é tudo para mim. Como eu te amo, como eu te quero, Senhor. Mas é só da boca para fora, porque no momento que nós fomos colocados diante de uma decisão, Jesus se torna o segundo plano. Jesus se torna o segundo plano.
E a razão de que muitos não conseguem se aprofundar em Deus é que o seu coração está longe, ainda falta uma coisa. Jeremias capítulo 29 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aí ele fala no versículo 14: serei achado de vocês. A única forma de encontrar Jesus é quando buscamos de todo o coração. A única forma que Jesus nos deixa achar Ele é quando buscamos de todo o coração. Ah, pastor, mas eu vou para o meu quarto, eu apago até a luz, coloco um fundo musical, eu fico lá no meu quarto, mas Jesus não vem, é porque Ele ainda não tem o teu coração. Ele só se revela àqueles que têm o coração totalmente nas mãos dEle. Ele só se revela com aqueles que fazem dele o centro da sua vida. Ei, sabe por que muitas vezes nós vivemos a mesmice espiritual? Porque nós damos tudo, mas uma coisa ainda nos falta. Uma coisa ainda nos falta. Ele quer ser achado por nós. A Bíblia fala que quando nós estamos lá no secreto, Ele nos vê. Então por que às vezes Ele não vem? Porque o nosso coração ainda não é dele. Agora a Bíblia fala que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. E a minha oração hoje é que Jesus, através dessa palavra, venha revelar o nosso coração. Venha revelar quem nós somos verdadeiramente. Se nós somos só de palavras, só de rotina, só de mesmice, ou se Ele tem o nosso coração. Porque se Ele quiser ter o nosso coração e nós quebrantarmos o nosso coração, se o nosso coração for contrito, a Bíblia fala que Ele não rejeita. Deus, a minha oração é que essa palavra hoje, Senhor, possa trazer em nós um entendimento que ainda não entregamos por completo. Nós falamos que entregamos, Jesus, nós falamos que entregamos, nós viemos até nos cultos, mas o nosso coração não é teu, Senhor. Por quê? Porque na primeira oportunidade nós mentimos, nós falsificamos documentos, na primeira oportunidade nós mentimos nas taxas, na primeira oportunidade nós desonramos o Senhor. Eu estou falando só de coisa básica aqui. Na primeira oportunidade nós mentimos para não ir para o trabalho, nós mentimos. Ei, Jesus, o nosso coração ainda não é teu. O nosso coração ainda não é teu, nós damos desculpas, nós falamos mentira. Ei, o nosso coração ainda não é teu, mas Ele fala, quando um coração é contrito e quebrantado, Ele não rejeita. E Ele enfatiza o coração. É interessante que os profetas sempre falavam a mesma coisa, de todo o coração. Isaías falava de todo o coração, Jesus falou de todo o coração. Por que Ele ia falar de todo o coração? Lá, Mateus capítulo 22, fala assim, Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque existe uma possibilidade de amar sem ter a totalidade do coração, da alma e do entendimento. Existem várias formas de amar. Nós amamos pessoas até um certo ponto. Nós amamos diferentemente pessoas diferentes. Então existem diferentes formas de amor, mas o único amor que nós podemos realmente demonstrar ao Senhor é o amor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Não existe outro, Deus não aceita outro, meus irmãos. Ele olhou para aquele jovem e falou: uma coisa ainda te falta, você é crente desde o princípio, mas você nunca me conheceu. Meu maior temor é um versículo que fala assim, que naquele dia, muitos chegarão naquele dia e falarão: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. E Ele falar: porém eu nunca vos conheci, o teu coração nunca foi meu. Irmãos, ei! Jesus olha para aquele jovem e diz: uma coisa ainda te falta. Me dê seu coração por completo e vem e siga-me. Me dê o seu coração por completo. Mas Jesus não para aí, olha só. Me dê o seu coração, vá, vende tudo o que você tem, se desprende disso, venha e siga-me. E o jovem se retirou triste. Sabe o que Jesus tinha oferecido para ele? Ele teve um encontro com Jesus, ele veio correndo, se ajoelhou na frente de Jesus.
Mas Jesus estava oferecendo para ele mais encontros diários. Jesus estava dizendo assim, olha, se você me dá o teu coração, se você vender e vai lá, se despede dos seus pais, vende o que você tem, eu vou te oferecer não só um encontro agora, eu vou te oferecer encontros diários comigo. O que Jesus estava oferecendo para ele era andar com ele todos os dias. Ele poderia encontrar Jesus todos os dias, porém ele decidiu que um só encontro bastava, e ele se afastou de Jesus. Quantos de nós encontramos Jesus na nossa conversão? Depois nós devotamos o nosso coração para outras coisas, e nunca mais encontramos com Ele. Vou dar um conselho para você, isso vai parecer até antipastoral, mas se você não está disposto a dar o seu coração para Ele, não perca o seu tempo com o Evangelho. Se isso é algo que você tem e fala, não, eu não vou, eu não quero, não perca o seu tempo com o Evangelho. O Evangelho é para aqueles que querem, aqueles que buscam. Ah, pastor, eu ainda não consegui, é diferente. Aí você está tentando, você ainda quer, você ainda tem barreiras que você precisa romper, é diferente. Mas se você disse já no seu coração, eu não quero, então faz igual o jovem, se afasta. Se afasta. Ele quer o seu coração por completo. Sabe, Adão encontrava com Deus todos os dias, como eu falei. Mas Adão abriu mão dos encontros diários com Deus por aquela coisa que faltava. De todo o jardim, só uma coisa faltava para Adão. De todo o jardim, só uma coisa faltava para Adão. E aparentemente era a coisa que tinha o seu coração. Ele podia ter domínio sobre todos os animais, todas as plantas, todos os répteis. Tudo que ele quisesse era dele, menos um fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele abriu mão de caminhar com Deus todos os dias para comer de um fruto que era a coisa que faltava. Ah, Jesus. Nada vale a pena perder ele, meu irmão. Jesus falou para o jovem, venha e siga-me. O que Jesus estava dizendo? Se torne meu discípulo. Se você se tornar meu discípulo, você vai ver milagres, você vai comer comigo, você vai ouvir ensinamentos e coisas sobre o céu que ninguém nessa terra jamais ouviu. Eu vou me revelar a você. Você vai ver o Filho crucificado, você vai ver o Filho ressurrecto. Você vai tocar em mim após a ressurreição. Você vai passar comigo 40 dias depois da ressurreição, ouvindo coisas celestiais, coisas espirituais, ouvindo coisas do céu. Eu vou ficar falando isso para você. Você vai ser batizado no Espírito Santo e vai ser cheio de poder. Você será minha testemunha. Eu vou te dar um propósito, mas uma coisa falta, me entrega o teu coração. O jovem abriu mão disso tudo por algo que tinha o seu coração. A Bíblia fala que tudo aquilo que tem o nosso coração se torna o nosso ídolo. E tudo aquilo que é nosso ídolo nos escraviza. Ei, Jesus. Um coração dividido abriu mão de tudo isso e se contentou com um só encontro com Jesus. Será que nós temos encontrado com Ele todos os dias? Será que nós passeamos com Ele todos os dias? É impossível Ele ter o nosso coração e nós passarmos um dia sem ter tempo com Ele. Isso não faz sentido. É mentira nossa, nós nos enganamos. É impossível, gente, eu dizer que amo Ele, que Ele é o centro da minha vida e passo o dia sem ter tempo para Ele. Não existe. Esse não é o evangelho que nós pregamos, que nós conhecemos. Não é. Não é. O melhor não é o primeiro encontro com Ele. Eu sei que todos nós tivemos o nosso primeiro encontro. Mas o melhor é que todos os dias Ele quer se encontrar conosco. Todos os dias Ele quer passar tempo conosco. Todos os dias Ele quer se revelar mais a nós. É saber que amanhã vai ter outro encontro. Irmãos, é você terminar o dia e saber, Jesus, eu não vejo a hora. Eu não consigo esperar, Senhor. Amanhã vai ter outro encontro.
Senhor, amanhã vai ter mais, amanhã, ei, eu quero mais, Jesus. É o seu coração ansiar por isso. Não são versículos na internet, irmão. Isso aí até um ímpio faz, mas são versículos que habitam no seu coração. É a palavra no coração. Muitos de nós conseguimos colocar versículos na internet, mas não conseguimos citar versículos do coração. Uma vez eu perguntei para o líder, não era nessa igreja, eu prometo, mas eu perguntei para um líder da igreja, me cite um versículo bíblico. Ele não sabia me citar um versículo. E eu entendo que talvez na pressão e no nervosismo, ele esqueceu até de João 3,16, esqueceu dos Salmos, eu sei. Mas um líder da igreja, por quê? Porque é muito fácil copiar e escrever na internet, é muito fácil. Mas eu quero ver aqueles que vivem os versículos na sua vida. São encontros diários com Ele. E Jesus quer revelar o nosso coração. Como está o teu coração? Uma coisa só falta. O que tem faltado para você se entregar para Ele completamente? Por que o encontro ainda não é diário? Por que o encontro ainda não é diário? Qual é o cântaro que você vem carregando, que você precisa largar e beber da água que Jesus está oferecendo? Pois são as tradições ou as regras que você tem que quebrar e se colocar nos pés dele, e chorar, e enxugar com os seus cabelos, e beijar os pés de Jesus. O que está te limitando? Por que ele ainda não tem o teu coração por completo? O que tem te prendido? O que tem te distraído? O que tem amarrado o seu coração, dividido o seu coração? Jesus conta uma parábola lá em Lucas, que fala que o Senhor mandou chamar os convidados para as bodas. E quando saíram os servos buscarem os convidados, todos eles deram desculpas. Eu não posso, porque eu tenho que vender os meus bois. Eu não posso, porque eu casei e tenho que ir de lua de mel. Eu não posso. Todos eles tinham razões legítimas. Nenhuma delas era ilegítima, eram razões legítimas. Parecia que fazia sentido, era lícito aquilo. Negociar, viajar de lua de mel, isso é tudo lícito. Mas Jesus falou, mas é hora das bodas. E nas horas das bodas, nada pode tomar o lugar do noivo. Nós às vezes nos distraímos com coisas boas. Preste atenção, eu não estou falando de pecados. Eu estou falando que às vezes as distrações na vida são coisas boas. Sabe como que Faraó distraiu o povo de Deus? Faraó é um tipo do diabo, de Satanás, dando mais trabalho. Lá em Êxodo capítulo 4 fala que quando ele viu que o povo de Deus estava crescendo muitíssimo, ele aumentou a carga de trabalho. Porque se eles trabalhassem mais horas, eles não conseguiam se unir para um propósito. É isso que o diabo faz. Às vezes você pensa, não, Deus está me dando trabalho, Deus está abrindo as portas. Mas espera aí, irmão, se Deus está te dando trabalho e abrindo as portas, não vai tirar tempo do Senhor primeiramente, não vai tirar tempo da família, não vai tirar tempo da igreja. Se Deus está abrindo as portas mesmo, um dia alguém veio perguntar para mim, pastor, ora comigo, para ver se esse trabalho é do Senhor. Eu falei, qual que é o trabalho, irmão? Todo feliz por ele. Pastor, eu não sei, eu vou fazer isso e aquilo. Eu vou ficar longe da família por um tempo, vou ter que largar tudo na igreja. Eu falei, então não vou nem orar. Não é de Deus. Tem coisas que nós não precisamos orar, dá para ver que é a oferta do diabo. Às vezes as coisas lícitas, trabalhar é bom, precisamos, senão nós morremos de fome. Mas às vezes as coisas lícitas são ofertas de Satanás, para que nós nos afastemos das bodas do Cordeiro. Ei, Jesus. Aí você deve perguntar, pastor, será que ele é digno de todo o meu coração? Eu quero ler com você um texto, para nós terminarmos. Apocalipse capítulo 5. Se coloque de pé, por favor. Apocalipse capítulo 5. Diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo,
escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir este livro? Será que ele é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Eu quero dizer para você que no céu eles já entenderam que ele é digno. Ah, Jesus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Os céus já entenderam a dignidade desse Jesus. Os céus já entenderam a dignidade do cordeiro que foi morto e reviveu. Será que ele é digno? Sim, ele é digno. Será que vale a pena? Sim, vale a pena. Ele está pedindo totalmente o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, irmão, porque os céus declaram a glória de Jesus. Então ouvi toda a criatura que há no céu, olha só, e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio para todo o sempre. Os céus declaram a grandeza do Altíssimo, a terra declarará, o mar declarará, e até as profundezas da terra terão que aceitar que digno é o Cordeiro de Deus, que morreu e que ressuscitou. Ele é digno da tua adoração.